quero começar falando, aí no final eu faço um rap, pode ser? Pode fazer rap ainda? Tá tudo do mesmo jeitão? Glória a Deus. Esses dias, esses últimos dias, a gente tem percebido umas coisas. Eu venho de uma caminhada de um grupo famoso, fiz fama por causa do rap nacional, né? Eu ganhei dinheiro fazendo rap nacional. O grupo Detentos do Rap foi formado no Carandiru. E ele não começou a fazer história porque a gente cantava muito ou por causa do talento, mas começou a fazer história pelo fato de ser uns caras tudo de dentro da cadeia. E aí você imagina a vida que tínhamos antes. E aí, para eu chegar na onde eu quero, e é o que confirmou com essas ideias que eu ouvi ali, fui muito ministrado, glorifico a Deus por isso, é que existe todo um processo para chegar onde estamos. E o meu processo, ele foi doloroso para mim. Eu gostaria muito de ter conhecido essa verdade antes, mas eu não conhecia essa verdade que hoje a gente conhece, e doeu demais para chegar até essa verdade. Eu deixei de ter meu pai como herói, eu passei a ter o traficante como herói. Eu queria ser, não o que o meu pai era, mas agora eu queria ser o que o traficante era com 22. Agora eu era agora o meninão da quebrada, que agora eu era o que eu queria ser, e deixei minha família de lado, e aconteceu mil coisas quando eu fiz 24 anos, dentro de uma situação cabulosa. Vocês entendem o que é cabuloso, gente? Dentro de uma situação terrível, eu descobri que eu tive a oportunidade de fazer rap, e fiquei famoso com o rap, por causa do Detentos do Rap. E aí eu achei que agora eu vou tampar esse vazio, agora vai acabar esse vazio, entende? Agora já era, agora sabe o que vai acontecer? Agora eu vou alcançar o sonho, multidão vai cantar meu som. Sabe de uma coisa? Eu vou cantar para muita gente, eu vou ficar famoso. Eu fui para televisão, e eu fui para não sei aonde, eu ganhei dinheiro fazendo o que eu amava fazer. E você quer saber de uma coisa? A pior decepção que eu tive foi essa, porque meu pensamento foi assim: agora o vazio vai embora, né? E quando eu olhava para mim, eu agora famoso, ganhando dinheiro, fazendo o que eu amava, alcancei meu sonho, irmã, e o vazio não tinha ido embora. E acho que a pior parte da minha vida foi essa, porque eu acho que a frustração pior, eu sempre falo isso quando eu falo do meu testemunho, porque faz parte da trajetória. Eu acho que a pior situação não é um homem que tem um sonho e não alcançou o sonho, porque durante esse tempo você fica lutando atrás desse sonho. Mas eu acredito que a pior situação é um homem que tem um sonho e quando alcança o sonho percebe que continua sendo um ninguém, mano. E o vazio é terrível. E você quer saber de uma coisa? Deus mudou a minha vida através da palavra. Mas aqui eu quero abrir um parêntese que hoje está natural de falar. Quando a gente alcança esse vazio, a gente começa a perceber que não é que a gente ama o bar, é que a gente não suporta estar em lugares onde falam a verdade para nós. Não é que esse vazio tem sido moda, é que agora, depois de cristão, eu percebi que a situação desse vazio não está mais só do lado de fora, agora está do lado de dentro da igreja. Agora existe pessoas que cristãos, agora os cristãos estão vazios também. Eles começam a perceber em que, poxa, é muito bom estar num culto, por exemplo. É muito bom estar na presença de Deus. É como se a presença só estivesse aonde. Mas quando a gente volta para casa, e aí começou a me preocupar. E baseado nisso, eu vou falar como eu me converti, mas baseado nisso eu queria abrir um parêntese grande agora. Porque hoje, algumas pessoas que não têm mais acesso ao lugar que elas achavam que Deus só se manifestava lá, aí elas têm visto que na verdade o vazio também continua ali. Tem visto que o vazio continua ali. Pessoas que são direcionadas através da palavra começaram a perceber que o vazio continua aqui. E isso preocupa. E de certa forma conforta. Porque algumas pessoas que não sabiam e achavam que tudo era a questão espiritual começou a perceber que, nossa, eu também sinto isso. E aí eu começo a fazer umas comparações que eu espero sinceramente que vocês consigam me entender.
A gente faz alguns estudos com pessoas que... Estudo não, as triagens com pessoas que vai para casa de recuperação, pessoas que... Porque hoje o chamado é esse, né? Hoje a oportunidade que temos de ganhar vida, as pessoas que nos procuram é as pessoas que passou pelo que a gente passou. E a gente sempre direciona essas pessoas falando, mas o problema nunca para você nunca foi a droga. O problema é o que te direciona a usar a droga. E a maioria das pessoas tem uma falha muito grande em tratar essas pessoas como se fosse algo que elas escolhessem. E agora, passando por isso, algumas pessoas conseguem pensar assim: poxa, na verdade, não é que ela ama o bar, não é que ela ama estar na rua, é que ela não suporta conviver com essas pessoas que falam verdades. A minha mãe, por exemplo, sempre foi uma mulher crente, aquelas crentes que os olhos saem fogo, que olhava para mim, eu tinha medo do olho dela, porque ela olhava para mim, ela falava assim para mim: olha, você estava em tal lugar, você fez isso e aquilo outro. E eu falava: mãe, fala para mim qual que dos meus amigos que caguetou essas coisas para você, mãe. Ela falava: não é seu amigo, é meu amigo. Ele falou para mim, mostrou para mim que isso. E eu falava: mãe, você está doida, mãe, para com essas ideias, deixa eu quietinho. Ela falava: meu filho, Deus tem plano na sua vida. Eu falava: se o seu Deus me der o que eu ganho fazendo rap, eu vou para esse Deus, mãe. Olha onde você mora, mãe, por favor. Casa velha, sem reboco, deixa eu mudar a sua história, mãe. E ela falava para mim: desse seu dinheiro eu não quero uma pedra na minha casa. E esses encontros chocavam. E você quer saber onde eu preferia estar? Na rua. Por quê? Porque eu não gostava de estar em um lugar onde a minha mãe sempre olhava e falava a verdade, mas eram as verdades que confrontavam a minha vida a ponto de até me ofender, mano. Só que você quer saber de uma coisa? Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, filha da mãe do travesseiro gritava umas verdades pra mim que eu falava: mano, realidade, a minha mãe tá certa, mas esse barato de crente, esses bagulho de igreja. Eu falava pra ela, eu pegava pesadão com ela, eu falava: mãe, os pastores tá te enganando, mano, fica dando dinheiro nesses baratos. Ela fala: filho, para com conversa, o dia que você entender. Ah, meu filho, o dia que você entender. E aquele zóio que saía fogo também brilhava, aquela conversa que machucava, às vezes acalentava, mas não, eu era o tal do Rocha 90 que a rua ensinou a ser. Se quiser baixar um pouquinho o retorno, tá bastante alto aqui, só um tiquinho só. Só que isso continuou me levando para um vazio terrível, um vazio horrível, um vazio que só me fazia mal, um vazio que fez o meu coração ficar um coraçãozão velho de pedra. E que o que mais me preocupa é que esse vazio tenha alcançado o lado de dentro da casa do Pai. Parece não, né? Mas se você parar para pensar, quantas pessoas que sentem a presença aqui, mas quando volta para casa continua sendo a mesma coisa. Uma vez me chamaram para ir numa festa. Eu cantei numa marcha para Jesus numa cidade, por ética eu não vou falar. E eu achei assim: nunca mais eu vou cantar nessa cidade, porque eu fui num evento com um pastor muito conhecido, amigão, e a gente sentou e tal, e o cara que apresenta a marcha, ele é muito amigo, não é amigo de entrar na minha casa, de comer junto, mas é uma pessoa que em todos os eventos que a gente está, ele que é o mediador e tal. E na hora que ele bateu o olho em mim entrando nessa festa, ele olhou, eu falei: não, Deus, não deixa. Sabe por quê? Porque a festa era porque a cidade, 80% do povo da cidade era cristão. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou, se derem uma oportunidade aí, Deus já pôs no meu coração uma parada aqui, eu não vou falar nada, é melhor que nem me ver. Na hora que eu entrei, o mano já olhou, falou: poxa. Eu falei: meu Deus do céu. Sentei pertinho do meu amigo, do meu irmãozão, e no meio da transição de entrar uma banda e entrar outra, ele me viu e falou: não, eu queria ouvir uma saudação com o Mano Rap. Ele me chama até de Mano Rap. E eu falei: meu Deus, mano, e agora? Eu não vou mentir, mano. E aí eu subi e fiz algumas perguntas. Eu saudei a todos, benção pura, tamo junto, glória a Deus, obrigado pela oportunidade, a gente tá aí e tal. E aí eu comecei a falar: poxa, eu era, né? Agora eu não sou mais, eu voltei pro Capão, Deus abençoou, a gente tem a nossa casa agora. Mas na época eu era de lá, e nessa oportunidade eu falei: poxa, legal isso tudo e tal, mas eu fico pensando, já que agora 80% é cristão, a minha pergunta não pode calar. Os cheques sem fundo parou de voltar? As minas parou de fazer neném com 15 anos? Os malucos parou de assaltar e roubar pai de família? Porque senão as contas não batem. Esse evangelho precisa dar certo pelo menos para quem está aqui. Eu falei: mano, nunca mais eu volto nessa cidade. Pelo contrário, as pessoas estão sedentas de verdade. Verdade que faz parte da sua vida. Da sua vida.
Sabe por que tem pessoas que hoje é da igreja, mas continua em casa e está vazio nesse momento e voltou para onde voltava? É porque eles estavam de saco cheio de falarem assim para ele: olha, gente, não olha para mim não, que eu sou comedor de arroz e feijão. Se eu não olhar para quem prega, eu vou olhar para quem, mano? Se eu não aprender de quem prega que na verdade você é a igreja e quem tem que dar certo é você, eu vou ouvir de quem, mano? E quando eu tiver limitado de chegar nesse lugar, como é que vai funcionar? Eu vou ser igreja para quem? Se eu nunca aprendi a ser igreja, meu parceiro. E aí os vazios vêm, as coisas vêm, e você começa a perceber que aquela menina como que chama esse negócio? Que postava, falar de uma forma que postava um coraçãozinho e Jesus e fazia assim, está indo para a igreja. Agora ela está postando umas coisas que não tem nada a ver, mano. Isso me preocupa porque quando era nós da rua, porque nós era maloca mesmo. Aí, ó, já maloqueirei tudo, boné, o negócio, a água. Como é que esconde esse bagulho? Ficou até mais maloqueirado a fotografia. Os mano que manjam, aí, mano, na fotografia ficou meio zoado. Agora não dá para tirar pelo menos a água. Nós era isso, a identidade de rua, mas a coisa horrível que era o vazio que sentia. Até que um dia, mano, eu não tinha para onde ir. Não tem como acontecer as coisas com quem não é visto não é lembrado, mas quem é sempre visto, sempre é lembrado. Cantava num grupo de rap, irmão, que quando nós cantava umas músicas, lembranças que eu trago no meu pensamento, essa aí o povo conhece lá fora. Lá. Vocês não, né? O pastor está olhando, faz assim, ó. Ih, não olha para trás não, pastor. Se liga, maluco, que a ideia é forte. Nossa, quando a gente cantava essas aí, a multidão vinha e pai e tal, apagava os holofortes. Quem eu era? Alguém que era obrigado a tirar a máscara que eu subi. Mas era conhecidão. Sabe o que eu fiz? Eu era envolvido não só no rap, eu era envolvido com uma parte de coisa errada. Comecei a fazer vários cursos para não ficar mais moscando na quebrada. Psicologia da linha humana, didática de ensino, direção ofensiva e defensiva. E o curso que mudou minha história, teologia. Quando eu conheci esse barato, aí eu comecei a entender coisa. Gente, eu estou ficando triste com isso. Não tem cabelo mais aqui, gente? Oh, Deus. Por que eu fui olhar para trás? Quando eu conheci essa verdade, ou dificuldade de renunciar às coisas que eu amava, mano. Eu amava demais uma parte de coisa. Mas quando eu comecei a conhecer essa verdade, fiz 1 ano de teologia sem aceitar Jesus. Ela me amassou. Ela começou a me falar que toda a verdade que eu aprendia na rua, na verdade era uma mentira. Que tinha uma verdade maior. Eu tinha que renunciar às coisas que eu... Enfim, foi muito difícil essa trajetória. Mas quando eu comecei a entender a matemática da situação, porque 10 mais 10 é 20, nunca vai ser 21. Nunca. Quando eu comecei a entender a matemática, que na verdade eu sou o menino que estava em casa. E quando eu estava em casa, eu vou chegar ali, tá? Aí eu leio e a gente faz o rap e vai finalizar, é rapidão, coisa rápida, só preciso chegar ali. Quando eu estava na minha casa, por um acaso eu me perdi do meu pai. E você quer saber de uma coisa? Uma coisa que eu passei a vida inteira sentindo falta, é a falta da presença do meu pai. Eu estava na minha casa, irmão, estava tudo certo, estava tudo de boa, eu não fui feito para chorar. Você sabe por que é ruim chorar, é ruim sentir sentimento de angústia? Porque você não foi feito para isso. Lá na sua casa, onde você morava com o pai, meu irmão, você foi feito para ser... Acho que não tem nem palavras para falar isso. Onde você não plantava, mas comia. Onde você... não tomava água porque estava desidratado, é porque era uma delícia das fontes que o papai fez. Você sabe do que eu estou falando, né? O papai preparou porque ele viu que não era bom que a gente ficasse só alguém para estar com a gente, mano. Só que por algum motivo a gente se perdeu. É como se fosse uma criancinha que vai no mercado com o seu pai, traz para agora
Pega uma criancinha, coloca a mão do pai e vai no mercado, e a criancinha agora está olhando, sabe para onde? Para a loja de brinquedo que está ali atrás, e o pai está aqui pagando umas contas, e ela está olhando para as lojas de brinquedo que está ali atrás, e de repente essa criança consegue soltar a mão e vai brincar nas lojas de brinquedo, e toca guitarra, e chuta a bola, e quebra os bagulho, e faz tudo. Posso falar bagulho aqui? Posso falar do meu jeito, pastor? Foi mal, escapou. E chuta e quebra as coisas e tal, e o pai está pagando as contas. Passou 3 horas, ela sente a falta de alguém. De quem? Do pai. E quando essa criança olha para um lado, olha para o outro, percebe que cadê o pai, ela volta para onde o pai estava, mas o pai foi para um outro lado atrás dela. Por que você parou, filho? Para não. É gostoso, olha. E quando o pai volta para onde ela está e ela se perde, passa uma cota, ela se perdeu com 3 anos. Me responde uma coisa: com 5 anos, o que essa criança ainda quer? O pai. Com 10 ela quer o pai. Com 15 ela já arrumou uma família que dá educação, que deu amor, que deu tudo que essa criança precisa. Mas com 15, na festa de dançar com... Sabe que essa criança ainda quer o pai, mano? Com 35, 30 ela casa, com 35 tem um neném. Adivinha, quem que ela queria que pegasse? Pai. Com 50, na sua velhice, ela ainda quer o pai. Aí, no leito de morte, se tivesse um desejo que ela pudesse pedir, ela pediria: eu gostaria demais de só dar um abraço no quem? No pai. E assim é nós estávamos em casa. Mas sabe o que aconteceu? A gente se perdeu do pai. E você quer saber, depois que a gente se perde do pai, passa a ter um vazio aqui dentro. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Por causa dessa queda, o corpo conheceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas você quer saber de uma coisa? Você não é o corpo que morre, você na tricotomia, você é a parte espiritual. E a parte espiritual, ela tem saudade de quem? Do pai. E o vazio que essas pessoas sentem, nada mais é do que saudade do meu pai. Mas elas não sabem falar sobre isso. Elas pensam que esse vazio é porque a namorada não está dando certo, então eu vou trocar. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com essa, e para garantir que esse vazio não volte, com aquela também. Mano, não deu certo. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu preciso sair para me divertir. E está todo mundo se divertindo, e parece que o goró é divertido, eu vou também. Mas continua percebendo que não. Esse vazio não sai com essas coisas. Esse vazio é só a falta do pai. Mas ninguém sabe. Está todo mundo de chapéu atolado. Você quer saber o que é de chapéu atolado? Chapéu atolado é isso aqui, ó. Quando o chapéu está atolado, você não enxerga. Aí você vai para onde o povo fala para você que é verdade. Qualquer caminho dá certo. Todo mundo fala: aquele caminho te leva de volta para o pai. E você vai e abraça, mas na verdade não. Aquele caminho ali te tira esse vazio que você está sentindo. E você vai para aquele caminho. E você começa a perceber que esse caminho também não tira aquilo que você está sentindo, que é o vazio. Até que um dia, quando eu conheci essas ideias, entendi tudinho, eu vi que Jesus trocando umas ideias com os caras que também era vazio e totalmente dependente dele. Por quê? Todas as vezes que Jesus falava para os amigos, os 12... é necessário que eu vá para que outro venha, os caras falavam: você está de brincadeira? Vai para onde? Não precisa, senta com nós, fica com nós. Teve uma vez que ele até olhou para um amigão e falou: afasta de mim, Satanás. Porque era necessário que ele fosse para que o outro venha. Lá atrás era um Deus como? Lá atrás era um Deus por nós. Aí vem Jesus, Emanuel, Deus com nós. Mas é necessário que o com nós fosse para o que em nós viesse, o Espírito Santo. E era necessário que se cumprisse aquilo que o profeta falou. Por quê? Precisava voltar para casa. E a única forma de eu voltar para casa é através de quem? A Bíblia diz que é através de um cara chamado Jesus. E Jesus vem e ensina. E quando ele fala que é necessário que ele vai para que o outro venha, aí os caras começam a tretar com ele. Mas teve uma hora que é especial, e finalmente eu cheguei aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Em João, eu vou cantar, não tem jeito. João 14.
Quando eu descolei isso aqui, eu falei, meu, chega de vazio. Acabou o vazio, agora é o seguinte, agora eu estou entendendo a visão. Olha o que está escrito. João 14, qual que eu falei mesmo? João 14, 6, onde Jesus fala assim, simplão, eu vou explicar, entrar dentro de... Mas diz assim, ó. Tomé fez uma pergunta e Jesus respondeu: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa aqui já é o suficiente, eu não vou trazer heresia porque todos conhecem o contexto geral. Quando eu li isso, eu vou ficar baseado nisso e já era. Vou fechar porque senão vai me dar mais ideias. Vocês lembram da vez que eu vim, da outra vez? Foi tipo 2 horas falando, gente. Me perdoa, hoje eu não erro nisso, amém? Quando eu li esse negócio aqui, eu falei, mano, eu preciso voltar para casa. Mas quem quer chegar em um lugar precisa de um caminho. E me ofereceram na rua vários caminhos para tampar o meu vazio. Todos os caminhos que eu experimentei, inclusive o rap, fama, dinheiro, mulher, os carros loucos, ser reconhecido nas quebradas, gandaia, não sanou o meu vazio. E agora eu entendi que eu tinha uma casa, fui feito para não chorar, choro porque é ruim, porque na verdade eu não sou daqui, eu não fui criado para chorar. É necessário que eu entenda essa história de entender que existe um inimigo que usou a cobra, se eu não entender, eu não entendo a queda do homem, se eu entender a queda eu não sei o que eu perdi e o vazio que eu sinto, se eu não entender o que eu perdi e o vazio que eu sinto, eu nunca vou entender as alianças que Deus tentou fazer com o homem para trazer de volta. E aí se eu não entender as alianças, eu não vou entender os profetas dando uma boa notícia para quem estava podre, amarrado e condenado à morte. É uma boa notícia. Se eu não entender quem é a boa notícia, eu nunca vou entender que é Jesus. E se eu não souber que essa boa notícia é Jesus e Ele é alguém, eu entendi que o louvor me emocionou e eu aceitei uma religião que na verdade não me religa em lugar nenhum, porque a única religião que significa religar, que é fazer eu voltar para onde eu me perdi, que é Deus, o único caminho, nossa, Ele é o caminho. Quando eu li isso aqui eu falei, mano, não é chavão. Isso que está escrito aqui não é chavão. Isso aqui é a conclusão de uma história onde eu estava perdido, mas me achei em quem? Ele é o caminho de volta para onde... Eu comecei a pensar também que eu meto coisa. Quem escreve mete o louco, quem compõe fica doido pensando. E eu pensei, então na verdade eu não vou ir para o céu. Na verdade eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Que top! Mas para voltar precisa do quê? De um caminho. Só que esse caminho ele deixou claro, além de eu ser o caminho, eu sou esse caminho que é verdade. E no final te devolvo o que você perdeu, o quê? Vida. Eu falei, não, mano, pera um pouquinho, eu preciso, não quero mais olhar para lá. Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso experimentar. Quando eu entrei no caminho, eu falei, mano, cadê o vazio? Aí as coisas começam a fazer sentido. Onde está a morte, a sua vitória? E aí você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo, para trás não, porque falta cabelo, olha lá. Meu Deus. Você começa a perceber que vantagem tem eu entrar nesse caminho, chegar onde eu quero, ganhar minha vida de volta, se eu não levar comigo quem eu amo? Aí começou uma luta constante, sabe por quê? Porque a dificuldade não é permanecer no caminho. A dificuldade é entender que esse caminho ainda vai continuar tendo batalhas. E pessoas que são apegadas aqui, geralmente se afastam do caminho por causa das coisas que tem sobre esse caminho para chegar no... As pessoas não se apegam no que vai chegar e vai acontecer. Elas colocam a vida como se acontecesse aqui e acabou. Pedrão foi um cara desse. Se ele tivesse parado quando ele negou, meu irmão, ele não teria alcançado o que ele tinha perdido, que é a vida. O problema não é a trajetória e as guerras que você vai ter na trajetória. O problema é que quando eu não foco lá na frente naquilo que eu vou ganhar, qualquer coisa me tira do caminho. Quando eu não sei o que no final vai ter, sabe o que acontece? Um relacionamento que não deu certo, troca o evangelho, que é Deus, que é poder, que transforma aquele que crê e que é caminho. Então eu estou no caminho, mas alguém me decepcionou.
E a primeira coisa que eu largo é o caminho. E aí onde entra, você não entendeu nada. E aí onde entra, é por isso que você também está vazio. E aí onde entra, é por isso que você está bem aqui, porque aqui a presença vem, você se sente bem. Deus habita no meio dos elogios, sim ou não? O que é elogio? Louvor. E Deus habita no meio dos elogios e a presença vem, e é gostoso demais. Ele virá para nós. Nossa, que delícia! Eu não quero que acabe nunca. Por quê? Você se coloca na mesma forma do que o pinguço. Porque o pinguço não gosta de estar no bar, ele não gosta de estar em casa. Mano, isso é pesado. Pensa comigo, senão. Eu digo você, eu digo num modo geral, não estou apontando para ninguém. Mas se você parar para pensar, e agora vai dar para encaixar as coisas que eu falei no começo, que parecia um monte de fio desencapado, né? Mas você sabia que tem gente na igreja que não entendeu o caminho? Você sabia que tem gente na igreja que trocou o caminho por um relacionamento que não deu certo? Por uma mancada de alguém que pregou? Por uma mancada de alguém que canta? Por uma mancada que... E agora? E agora pensa que tem opção. Qual a opção, tio? E aí se depara numa situação que tem que conhecer realmente a esposa, porque agora tem que estar em casa. Mas eu não casei porque eu amava, eu casei porque eu aceitei um ministério e só pode porque casa. Que zoado! Eu casei com a minha porque amo muito. Na moral, já estou ficando com saudade, eu queria ter trazido. Se não tivesse oração na igreja, se não tivesse compromisso lá, estava aqui comigo. Mas por quê? Casei porque amo. Agora, para quem casou porque não ama, mas só para mostrar para quem que isso, aquilo, outro, e ter que viver 24 horas do mesmo lugar. Que é isso aí? E aí vai falar mal do pinguço? O pinguço não ama o bar, ele odeia estar em casa. Por que você para, gatinho? Por que você para? Como é que é seu nome, fião? Ô Albert. Por que você para? Vocês estão trocando ideia aí no fone aí, nas ideias, né? Lá também tem essas coisas aí, tecnologia. Mano, agora o maluco falou demais. Agora, que hora que acaba esse negócio? E aí quando tá para acabar, quando vem a benção para nós ir embora, aí fala, vamos fazer aquela. Aí eu sei como é que vocês... Não dá essa, pastor. Para não, tá bom? Alfred? Como que é? Albert. Me ajuda, Albert. Eu já acabei já. Só quero falar para você uma coisa. Eu acho que nós seríamos as pessoas mais egoístas de todas se estivesse dentro de um caminho que tira esse vazio e que me leva de volta para casa e a gente não levar pelo menos aqueles que a gente ama. As pessoas estão sedentas de verdade agora mais do que nunca. Existe um mundo antes e agora existe um mundo depois dessa pandemia. Se você é um crente que está apavorado e com medo de morrer, você não entendeu nada, que a morte para nós é um começo. O melhor de Deus que está por vir não é o trampo novo. O melhor de Deus que está por vir é a nossa casa de volta. Mas ninguém vai para casa se não morrer. Então aqueles louvores antigos que quando era inspirado por Deus e cristocêntrico, e quando aquele maluco falou assim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo eu vou ter vitória, porque ele entendeu que está num caminho que no final vai me devolver o que eu perdi, que é vida. Se isso não fizer sentido para você, não faz sentido nenhum você estar aqui. Se isso não faz sentido para você, não faz sentido nenhum o evangelho para você. É por isso que qualquer coisa você vai trocar esse evangelho por qualquer coisa. Não troque a única opção que você tem. Não é que Deus é brabo. É como se eu pedisse para um peixe, olha, você tem a opção de viver fora d'água. Isso é uma burrice. É como se eu falar para um cristão, olha, você tem outra opção de não viver nesse caminho. A opção que você tem é morte. Você vai escolher morte eterna? Não esquece que na tricotomia você não é o corpo morre para pagar o salário do pecado. Mas a alma é eterna e você escolhe para onde que você vai eternamente. Jesus falou isso para os caras, ele ficou doido, os caras ficou doido. Como é que eu vou para onde você vai se eu não sei nem o caminho? Ele falou, jumento, eu sou o caminho, verdade e vida.
Ninguém vai até o meu Pai, não vai não, né? Porque eu já estou nele. Ninguém vem no papai se não for por mim. Encosta, me abraça, fica pertinho de mim. Mas ninguém ama quem não conhece. Ninguém obedece quem não conhece. Se você não vir para o caminho, você não vai obedecer nunca. E quando você vem para o caminho e tem o entendimento, as coisas param de doer, porque você entende, é sem pressa. Porque o start que Paulo fala sobre aquele caminho, ele fala sobre um caminho falando assim, olha, e esse caminho é como se fosse aquele atleta. E aquele atleta, ele vai para a competição, só que para nós é diferente. A gente primeiro não luta por uma coisa que não existe, ou quando existir, a ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar. Nós lutamos por uma coisa que é incorruptível, é uma coisa que é real, é uma coisa que é verdade. E olha, tem mais, a ideia não é quando der start você correr e chegar primeiro. A ideia é que o importante não é chegar primeiro, é chegar. Porque o mesmo prêmio vai ser para quem chegar primeiro e para quem chegar agora. Mas o importante é chegar. Só que tem gente parando, e só para porque não entendeu nada. Que você possa ser um que tenha entendido esse caminho, porque o vazio vai embora quando você volta para um caminho. Você imagina essa criança com 30 anos, alguém fala para ela assim, filha, deixa eu falar uma coisa para você, bebê, tem um caminho que você vai de volta para o pai. Você acha que essa criança vai como? Voltar para trombar o pai? Correndo, andando, sentada, ou quando der eu vou? Eu imagino que ela vai sair correndo. É assim que o cristão, quando entende o que perdeu, faz quando tem acesso à palavra de Deus. Aí vai começar a perceber que tem muita coisa que a gente valoriza tanto, que na verdade não deveríamos dar tanto valor assim. Quando a gente coloca Deus no lugar dele, a gente começa a perceber, não é que eu tenho que ir para a igreja, eu quero estar lá. Não é que eu tenho que orar, eu quero orar e falar com aquele que eu vou trombar um dia. Não é que eu tenho que ir na reunião dos tocadores, não sei como é que vocês chamam aqui, nós chamamos lá de músico. Não é que eu tenho que ir é que eu quero estar lá. Não é porque a equipe de mídia tem que estar, não, é que eu quero, porque através disso o povo vai achar os caminhos. Não é que eu quero, não é que eu tenho que cantar, é que eu quero, quando eu abrir a boca, que eu possa diminuir, ele crescer e o caminho possa vazar da minha boca. Porque se eu sou casa, eu quero que saia daqui de dentro de mim quem mora em mim.